O Livre-Arbítrio, por Arthur Schopenhauer. Capítulo 1. Que se entende por liberdade? Considerado exatamente, o conceito de liberdade é negativo. Com isso, não fazemos mais do que formular a ausência de qualquer impedimento e de qualquer obstáculo, dado que o obstáculo, sendo manifestação da força, deve indicar uma noção positiva. O conceito de liberdade pode ser considerado sob três aspectos bem diferentes, dos quais provém três gêneros diversos de liberdade, correspondentes a três diferentes maneiras com que pode apresentar-se o obstáculo, ou seja, a liberdade física, a liberdade intelectual e a liberdade moral. Primeiro, a liberdade física consiste na ausência de qualquer obstáculo de natureza material. É precisamente nesse sentido que se costuma dizer: um céu livre, desanuviado, um horizonte livre, um ar livre, a eletricidade livre, o livre curso de um rio, quando não seja mais entravado por montanhas ou cataratas, etc. Entretanto, quase sempre, no nosso pensamento, a ideia de liberdade é um atributo dos seres do reino animal, cujo caráter particular reside no fato de que os seus movimentos emanam da vontade, dizendo-se livre quando nenhum obstáculo material se opõe à sua execução. Observamos, contudo, que esses três obstáculos podem ser de três espécies bem diversas, enquanto a faculdade cujo exercício impedem é sempre idêntica a si mesma, ou seja, a vontade. Tal é a razão, além de uma simplicidade maior, por que se prefere considerar a liberdade sob o ponto de vista positivo. Daí termos a palavra livre como indicadora da qualidade de todo ser que se move por ato da própria vontade, não agindo senão de conformidade com essa, inversão que não muda em nada, por outra forma, a essência da noção. Nessa acepção física da liberdade, diz-se, como vemos, que os homens e os animais são livres quando nem grilhões, nem laços, nem enfermidades e nenhum outro obstáculo físico ou material constranja as suas atividades ou impeça as suas ações, obedecendo estas, sim, exclusivamente à própria vontade. Esta acepção física da liberdade, julgada sobretudo como atributo do reino animal, constitui a acepção original, imediata e também a de uso mais comum. Considerada sob esse ponto de vista, a liberdade não poderia prestar apoio a nenhuma espécie de dúvida ou de controvérsia, dado que, a cada momento, a experiência afirma sua realidade. Com efeito, assim que um animal age unicamente pela vontade própria, diz-se que ele é livre, atribuindo tal significação à palavra sem levar em conta outras influências que podem ser exercidas sobre a sua própria vontade. A ideia de liberdade, se atendermos a essa significação popular que acabamos de precisar, implica simplesmente a potência de agir, isto é, a ausência de obstáculos capazes de entravar a ação. É precisamente nesse sentido que dizemos: o pássaro voa livre, as feras erram livres nas florestas, a natureza criou o homem livre, somente o homem livre é feliz. Dizemos também que um povo é livre quando não é governado senão por leis que ele mesmo formulou, dado que assim obedece à própria vontade. A liberdade política deve estar, por conseguinte, irmanada à liberdade física. Entretanto, apenas desviamos a vista dessa liberdade física para considerar a liberdade sob os seus outros dois aspectos. Não nos encontramos mais diante da significação popular da palavra, mas sim de um conceito plenamente filosófico, abrindo esse conceito, como todos sabem, portas a numerosas dificuldades. Com efeito, é necessário distinguir, além da liberdade física, duas espécies de liberdade diferentes, isto é, a liberdade intelectual e a liberdade moral.
Segundo, a liberdade intelectual. Aquela que Aristóteles entende significar com as palavras o voluntário e o involuntário reflexos. É considerada aqui somente para apresentar a lista completa das subdivisões da ideia de liberdade, atribuindo-lhe o segundo lugar, porquanto essa, dada a sua natureza, está mais próxima da liberdade física do que a liberdade moral. Terceiro, em seguida, passarei, todavia, ao exame da terceira espécie de liberdade, a liberdade moral, que constitui, exprimindo-nos com uma propriedade rigorosa, o livre-arbítrio, tema sobre o qual versa a questão proposta pela Academia Real. Essa noção se relaciona sob um aspecto com a da liberdade física, e é esse vínculo que existe entre elas que explica a origem desta última ideia, derivada da primeira, da qual, em muito, é necessariamente posterior. A liberdade física, como foi dito, não se relaciona senão com os obstáculos puramente materiais, e a ausência desses obstáculos é suficiente para constituí-la no mesmo instante. Observou-se, contudo, em numerosas circunstâncias, que um homem, não sendo constrangido por obstáculos materiais, era afastado da ação, para a qual a sua vontade certamente se determinaria em qualquer outra circunstância, devido a motivos fortuitos, como, por exemplo, pelas ameaças, pelas promessas, pelo receio de algum risco possível e assim por diante. Perguntou-se então se esse homem, submetido a influências tais, ainda seria livre, ou se, em sentido oposto, um motivo antagônico de uma força suficiente pudesse, a par de obstáculo de natureza física, tornar impossível determinada a ação de sua vontade. A resposta a semelhante questão não poderia oferecer nenhuma dificuldade ao senso comum. Era evidente que um motivo não poderia agir à guisa de uma força física, dado que uma força física, suposta apreciavelmente grande, pode facilmente ultrapassar, de modo irresistível, a força corporal de um homem. Nenhum motivo, contudo, é irresistível em si mesmo, não podendo ser dotado de uma força absoluta. É fácil, todavia, conceber como seja possível, sempre, confrontar um motivo oposto mais forte, desde que um motivo daquele gênero seja disponível e que o indivíduo em foco possa ser por ele determinado. Como prova disso, não vemos, pois, o modo por que o mais poderoso entre todos os motivos, na ordem natural, o instintivo amor à vida, parece em certos casos inferior a tantos outros, como se observa no suicídio, além de em todo o exemplo de devotamento, de sacrifício ou de irrefragável firmeza no professar determinadas opiniões. Reciprocamente, a experiência nos ensina que as mais refinadas e cruciantes torturas foram vitoriosamente suportadas com a ajuda deste pensamento, dado que a vida não podia ser conservada senão a esse preço. Ainda que fosse demonstrado por esse meio que os motivos não encerram em si algum constrangimento objetivo ou absoluto, poder-se-ia, contudo, atribuir-lhe uma influência subjetiva e relativa exercida sobre a pessoa de que em espécie se trata, o que, no final, culminaria em idêntico resultado: a supressão parcial da liberdade. Em continuidade, o seguinte problema ficaria sempre por resolver. A vontade em si mesma é livre? A noção de liberdade, que até então não fora concebida senão sob o ponto de vista de potência de agir, apresentava-se agora encarada sob o ponto de vista de potência de querer, resultando daí, imediatamente, um novo problema. O próprio querer é livre? A definição popular de liberdade física pode conglobar ao mesmo tempo esse segundo aspecto da questão? Eis o que um exame atento não nos permite admitir. Já que, segundo essa primeira definição, a palavra livre significa simplesmente conforme a vontade. Desde então,
indagar se a vontade em si é livre constitui a mesma coisa que indagar se a vontade é idêntica à vontade, o que é uma coisa evidentíssima, não concluindo, todavia, em nada. O conceito empírico de liberdade autoriza-nos a dizer: eu sou livre, desde que posso fazer aquilo que quero. Mas essas palavras, o que quero, pressupõem já a existência da liberdade moral. Ora, é precisamente a liberdade de querer que agora está em questão, devendo, pois, o problema apresentar-se da seguinte forma: e podes também querer o que queres? O que faria presumir que todo ato de volição dependesse ainda de um ato de volição precedente. Admitamos que se responde em sentido afirmativo a essa pergunta. Logo, porém, se nos depararia outra. E podes também querer aquilo que queres? E assim, indefinidamente, iríamos escalando a série das volições, considerando cada uma delas como dependente de volição anterior e de ordem mais elevada, sem jamais chegar por esse caminho a uma volição primitiva suscetível de ser considerada como isenta de qualquer relação ou de qualquer dependência. Se, por outro lado, a necessidade de encontrar um ponto fixo nos levasse a admitir semelhante volição, poderíamos, com idêntico bom senso, escolher por volição livre e incondicionada a primeira da série, como aquela de que realmente se tratasse, o que reduziria o quesito a este outro bem mais simples. Podes querer? Bastaria responder afirmativamente para talhar rente o problema do livre-arbítrio? Mas é precisamente acerca de tal problema que se deve tratar, continuando tudo indeciso. É, portanto, impossível estabelecer uma conexão entre o conceito original e empírico da liberdade, que se relaciona unicamente com a potência do agir, e o conceito do livre-arbítrio, que se refere exclusivamente à potência do querer. Esta é a razão por que foi necessário, a fim de poder, no mínimo, de estender à vontade o conceito geral de liberdade, fazê-la passar por modificações que a tornou bem mais abstrata. Foi esse fim atingido em fazendo consistir a liberdade na simples ausência de toda a força necessitante. Por esse meio, essa noção conserva o caráter negativo que lhe reconheci desde o início. O que urge estudar é o conceito de necessidade, como conceito positivo indispensável para estabelecer o verdadeiro significado do conceito negativo de liberdade. Que se entende por necessário? A definição vulgar diz-se necessário aquilo cujo contrário é impossível ou aquilo que não pode ser de modo diverso. É uma exemplificação vocabular, perífrase da expressão a definir-se, não acrescendo em nada o nosso conhecimento sobre o assunto. Ei-la, segundo me parece, a única definição completa e verdadeira. Entende-se por necessário tudo aquilo que resulta de dada razão suficiente. Definição que, como toda definição justa, pode ser invertida. Entre mentes, segundo essa razão suficiente pertença à ordem lógica, à ordem matemática ou à ordem física, tomando neste caso o nome de causa, a necessidade diz-se lógica, por exemplo, a conclusão de um silogismo, dadas as premissas. Matemática, a igualdade dos ângulos de um triângulo quando os ângulos são idênticos, ou mesmo física ou real, como a aparição do efeito consequentemente à intervenção da causa. Trate-se, porém, da ordem de fatos que porventura se tratar. A necessidade da consequência é sempre absoluta quando for dada a razão suficiente. Não é somente ao concebermos uma coisa como consequência de razão determinada que reconhecemos a sua necessidade. E, inversamente, apenas reconhecemos que uma coisa depende, como efeito, de uma razão suficientemente conhecida. Concebemo-la necessária, dado que todas as razões são necessitantes.
Essa explicação é tão adequada e completa que as duas noções de necessidade e de consequência de uma razão dada são noções recíprocas, conversíveis, isto é, podem substituir-se uma à outra. Do que até aqui ficou dito, a não necessidade, contingência, equivaleria à ausência de uma razão suficiente determinada. Entretanto, é possível conceber a ideia de contingência oposta à da necessidade, mas há nisso apenas uma dificuldade aparente. Toda contingência é sempre relativa. No mundo real, com efeito, o único que nos pode dar a ideia do mero acaso, todo fato é necessário em relação à sua causa. Pode, contudo, ser contingente em relação a todos os outros objetos, entre os quais ele seja suscetível o produzir-se de coincidências fortuitas no espaço e no tempo. Seria, pois, imprescindível que a liberdade, cujo caráter essencial é a ausência de toda a necessidade, fosse independência absoluta em relação a cada causa, isto é, a contingência e o caso absolutos. Vice-versa, esse é um conceito imperiosamente problemático, não se prestando, talvez, nem mesmo a ser lucidamente meditado, e que, todavia, estranho é dizer-se, fica reduzido, identicamente, ao de liberdade. Seja como for, o vocábulo livre significa que não é necessário sob relação alguma, o que independe de toda razão suficiente. Pudesse semelhante atributo convir à vontade humana, indicaria isso que uma vontade individual, nas suas manifestações externas, não é determinada por nenhum motivo nem por razões de qualquer espécie, dado que, em caso contrário, a consequência resultante de determinada razão, seja essa da espécie que for, intervindo sempre segundo uma lei de necessidade absoluta, os seus atos não mais seriam livres, mas sim constrangidos por necessidade. Era essa a base do pensamento de Kant quando definia a liberdade como o poder de começar por si mesmo uma série de modificações. Essas palavras, por si mesmo, conduzidas à sua verdadeira significação, querem dizer sem causa antecedente, o que é idêntico a sem necessidade. De forma que essa definição, não obstante apresentar aparentemente o conceito de liberdade como conceito positivo, em última análise permite um exame mais atento com o fito de pôr novamente em evidência a natureza negativa. Uma vontade livre, como já dissemos, seria a vontade que não fosse determinada por razão alguma, digamos, por nada, dado que qualquer coisa que determina outra ou é uma razão ou uma causa. Seria uma vontade cujas manifestações individuais, as volições, surgiriam por acaso e sem qualquer provocação, independentemente de todo o vínculo causal e de toda a regra lógica. Diante de uma noção desse gênero, turvar-se-nos-á a própria clareza do pensamento, desde que o princípio de razão suficiente, que em todos os aspectos de que se reveste é a forma essencial do nosso raciocínio, deve ser aqui repudiado, se quisermos ascender à ideia da liberdade absoluta. Contudo, não carece um termo técnico para designar essa noção tão obscura e de concepção difícil. Designamo-la como liberdade de indiferença. Diversamente, entre todo o conglomerado de ideias que constituem o livre-arbítrio, essa é a única que, pelo menos, está claramente definida e bem determinada. Assim, não podemos perdê-la de vista sem cair em explicações emaranhadas, vagas, nebulosas, atrás das quais procura dissimular-se uma tímida insuficiência, como quando se fala de razões às quais não se encaudam necessariamente as consequências. Toda consequência decorrente de uma razão é necessária e toda necessidade é a consequência de uma razão. A hipótese de semelhante liberdade de indiferença induz imediatamente à afirmativa seguinte, que é característica, devendo por conseguinte ser considerada como o signo distintivo e o índice de tal ideia, a saber,
Um homem colocado em tais condições, completamente determinadas em relação a si mesmo, pode, em virtude dessa liberdade de indiferença, agir de duas formas diametralmente opostas. E aí, tá gostando da leitura? Para continuar, você precisa enviar um e-mail para carlafloresf7@gmail.com. Te espero lá!